Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a criação do código e do circuito do sensor TMP36, o sensor de temperatura. Eu já estou aqui na página do Tinkercad, na área de criação, e aqui eu vou dar um nome para o meu projeto. Vou colocar TMP36, que é o nome do meu sensor. E vou iniciar pegando os componentes que eu vou utilizar. Eu vou mudar aqui de componentes básico para todos, para que ele possa me mostrar todos os componentes que a plataforma me oferece. Eu vou começar aqui buscando um Arduino. Vou clicar e arrastar, trazer para dentro da área de criação. Vou pegar também a placa de ensaio. Vou posicionar aqui. Vou pegar um sensor. TMP, o sensor de temperatura, e vou posicionar aqui também. Então vamos lá. Para iniciar, eu vou começar alimentando a minha protoboard, colocando aqui o meu 5 volts, o positivo da placa, e o meu GND, o negativo da placa. A minha placa já está alimentada para que eu possa fazer a ligação dos circuitos. Vou padronizar também a cor dos jumpers para ficar possível, mais fácil a compreensão, sabendo que o preto eu vou usar para o negativo, o GND, e o vermelho para o positivo, 5 volts. Fiz a alimentação da minha placa, eu vou fazer a conexão do sensor. Aqui a gente pode olhar as portas, né? O GND já está informando que eu tenho que conectar aqui no GND. Vou mudar a cor do meu jumper. Vou colocar aqui preto para a gente saber que está conectado no GND. Vou conectar o meu sensor ao pino de leitura, que é o pino analógico. Não sei se vocês lembram, mas na outra aula eu mostrei os pinos, como seria a conexão. Esse primeiro pino, a potência seria alimentação de 5 volts. Esse volt seria o sinal, né, ali, conectado na porta para leitura. E o último seria esse GND, seria conectado no GND, como o próprio nome diz. Então aqui eu vou mudar a cor para ficar melhor a compreensão. E vou conectar aqui a minha alimentação dos 5 volts. Aí você pergunta, por que você não usou o resistor? Porque o nosso sensor, ele consegue trabalhar numa tensão até 5,5 volts. Então, como o nosso Arduino, a tensão máxima que ele oferece aqui está sendo 5 volts, eu não preciso colocar uma resistência para controlar essa corrente, certo? Então, vamos lá. Vamos ao nosso código. Já fiz o meu circuito aqui. Vou fazer a minha declaração de porta, né? Hashtag define. Vou colocar TMP. E a porta que ela está conectada, a porta analógica, A1. Por que usar uma porta analógica e não uma porta digital? Porque eu não sei se vocês lembram, mas na aula passada eu
mostrei para vocês que o nosso sensor, ele trabalha com aferição em graus Celsius de menos 40 a 125. Então, eu vou trabalhar no intervalo de valores de 0 a 1023. Por isso, eu vou usar uma porta analógica, certo? E aqui eu vou fazer uma leitura. Vou definir aqui o meu pino que está conectado o meu sensor. Aqui eu vou, no void de setup, vou fazer a configuração desse pino. Vou informar se ele vai ser um pino de entrada ou um pino de saída. Como a gente está trabalhando com sensor, que ele vai captar as informações do ambiente externo e levar para dentro do Arduino, vai ser uma porta de entrada. Eu vou colocar aqui o meu pino, o nome do meu pino, onde está conectado, na porta 1, como eu dei um nome ao meu pino, vou informar aqui que é o TMP. E já está aqui input, que é uma porta de entrada. Eu vou pegar informações de fora e levar para dentro do Arduino. No código passado, no vídeo passado, eu mostrei para vocês, né, uma função para a gente usar o monitor serial, para que a gente pudesse perceber melhor como os componentes estavam trabalhando a nível de programação. E eu vou usar essa função aqui novamente, que é para a gente observar quais as temperaturas que ele está aferindo no ambiente, certo? Então, vou colocar aqui serial.begin e vou configurar aqui 9.600. Esse 9.600 significa a velocidade com que o monitor serial ele vai trabalhar na transferência, na taxa de dados, né, por bytes por segundo. Então, ele vai trabalhar a 9.600 bytes por segundo. Fiz essa configuração, vou aqui para o meu void loop, que é colocar as instruções que eu quero que o meu Arduino execute. Como eu quero mostrar na minha porta serial aqui, no meu monitor serial, quais são os valores, eu vou criar uma variável aqui para armazenar os meus valores, certo? Eu vou criar uma variável inteira mesmo para colocar os meus valores, mas eu poderia criar uma variável float para ele me informar números, vamos dizer, números decimais. 36,5, 36,7. Mas aqui, como a gente está trabalhando só com a simulação, não há necessidade. Eu vou economizar memória, digamos, usando uma variável inteira. Usando um número inteiro. Inter, estou dizendo que a minha variável vai receber um número inteiro. Vou dar um nome à minha variável. Eu vou chamar a minha variável de... Deixa eu pensar aqui. Vou colocar valor mesmo. Que é o valor que ela está recebendo. O valor que ela vai receber. Então, essa variável valor, ela vai fazer o quê? Ela vai receber o valor que o meu sensor de temperatura está aferindo no momento. Então, já declarei aqui a minha variável. Então, vou dizer aqui. Eu vou dizer que a minha variável valor vai receber os valores que o meu sensor está captando. Então, como ele vai receber esse valor, ele vai fazer uma leitura. Então, eu vou usar a função analog read, que estou dizendo que a minha porta analógica ela vai ler os valores do meu sensor. O meu sensor TMP. Coloquei a minha variável para fazer a leitura desses valores. Agora eu quero que o meu monitor serial mostre para mim quais são os valores que ele está lendo. Então, eu vou colocar aqui um serial.print, que é para ele printar, ele mostrar no meu monitor serial quais os valores que
o meu sensor está lendo naquele momento, e vou botar o LN, que é como se eu estivesse dando Enter. Vai aparecer um valor, na próxima linha aparece o outro, na próxima linha aparece o outro. Se eu não colocar esse LN, ele vai aparecer, digamos assim, um na frente do outro, sem saltar uma linha. Então vai ficar mais confuso de identificar. Já disse que eu quero que ele mostre no meu monitor serial, print. No meu monitor serial eu vou dizer para ele o que é que eu quero que ele printe. Eu quero que ele printe a minha variável valor. Tudo que está na minha variável valor eu quero que apareça aqui no meu monitor. Fiz o meu código, vou iniciar a simulação para testar se tem algum erro ou não. Não apareceu nenhum erro, particularmente ele está funcionando corretamente. Mas aqui, para que a gente possa observar melhor, eu vou dar um delay. É como se eu estivesse dando uma pausa. Toda vez que esse código rodasse, eu desse uma pausa. Eu vou dar uma pausa de meio segundo, só para que a gente possa observar melhor. Vou iniciar minha simulação. Vou abrir aqui o meu monitor serial, para que seja perceptível. E vou clicar aqui para ver quais os valores ele está me informando. Observando aqui no meu monitor serial, ele está me dando valores de 153. Mas o meu sensor está mostrando 25 graus Celsius. Como eu disse, ele trabalha em graus Celsius, ele dá medida em graus Celsius. E ele lê de menos 40 a 125 graus Celsius. Se a gente observar, ele está igual o nosso LDR. Ele está nos mostrando um intervalo de valor. E para que eu venha ter esse valor exato, eu vou fazer um mapeamento. Eu vou pegar os valores que ele está me informando aqui e vou transformar esses valores na medida de valores que o meu sensor está lendo. Então, eu vou pegar o meu menor valor, que é 20, que equivale a menos 40 graus aqui no meu sensor, e vou pegar o 358, que equivale ao meu 125 graus no meu sensor. Vou fazer o mapeamento desses valores. Vou parar minha simulação e vou vir aqui no meu código aqui, no void loop, e vou fazer esse mapeamento. Vou dizer que o meu valor, que é a minha variável valor, ela vai receber agora a função map. Lembrando, gente, é muito importante, sempre que vocês fizerem uma linha de código, vocês colocarem o ponto e vírgula. Porque se você não colocar vamos dizer, o compilador, ele não vai compreender, ele vai ter um erro no seu código, então ele não vai executar de acordo com o que você está pedindo, ele vai dar um erro. Muitas vezes a gente faz a programação, está toda certinha, e aí, de repente, quando coloca para compilar, aparece um erro. Aí você fica lendo as linhas de código, imaginando que a lógica está errada, que assim está, mas o problema é no ponto e vírgula que você esqueceu. Então é importante lembrar, sempre que você for fazer uma linha de código, no final põe o ponto e vírgula onde é necessário, certo? Só para não esquecer. Vou declarar aqui minha função map. Abro o meu parêntese e vou dizer que o meu map ele vai receber o quê? Ele vai receber um intervalo de valor para ser mapeado dentro de outro intervalo de valor. E onde estão os meus valores que eu quero que sejam mapeados? Está dentro da minha variável valor. Eu estou usando a mesma variável aqui embaixo, porque eu não vou precisar utilizar esses valores que estão nela aqui, dessa forma bruta, digamos assim. Então, por isso, eu estou usando a mesma variável. Mas se caso eu fosse fazer um programa que eu precisasse usar os valores brutos que aparecem aqui e os valores mapeados, eu poderia criar uma outra variável para colocar esse valor mapeado dentro. Então, eu vou usar aqui a minha variável valor,
Vou pegar o meu maior valor, o meu menor valor. O meu menor valor aqui mostrou que quando ele estava em menos 40 graus, ele estava me dando o valor de 20. E quando ele estava em 125 graus, o valor que ele me mostrou foi 358. Pronto. Eu já sei que esses são os valores brutos que o meu sensor está lendo. Esse é o intervalo de valor que o sensor está lendo no momento, está me mostrando no momento. Eu vou mapear para que esse intervalo de valor se encaixe nos valores que o meu sensor lê em graus Celsius. Então, eu sei que ele lê o menor valor é menos 40 graus e o maior valor é 125 graus. Então, fazendo isso, eu já fiz o meu mapeamento e eu vou só iniciar minha simulação para vocês observarem como vai ficar esses valores. Vou observando, vou melhorar aqui a visualização. Pronto. Aqui o meu monitor está mostrando 24 e aqui no meu sensor está mostrando 25. O que é que acontece? Esse sensor de temperatura, ele tem uma tolerância de 2 graus para mais e 2 graus para menos. Então, ele está informando o valor desejado. Está no intervalo desejado, hein? E aqui, lembra que quando ele estava em menos 40, ele aparecia como o valor 20? Aqui, ele já não aparece mais. Ele já fez o mapeamento, ele já colocou o intervalo de valores de 20 e 358 dentro do intervalo de valor de menos 40 graus e 125 graus. Vou passando, ver que de acordo com o que eu vou modificando aqui, ele também vai modificando e alguns valores, os valores eles são parecidos, são bem próximos, a diferença é de mais ou menos 2 graus. Isso é normal em todos os sensores, eles sempre dão essa tolerância, que pode ser uns 2 graus a mais, 2 graus para menos, certo? Fiz meu mapeamento, está funcionando direitinho. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso usar esse meu sensor para, digamos, ligar um ar-condicionado quando o ambiente está quente, ou abrir uma porta quando o ambiente está quente, ou fechar uma porta quando o ambiente está frio. Sabendo esses valores, eu vou colocar aqui, digamos, vou fazer uma simulação. Digamos que eu quero monitorar a temperatura do ambiente e eu quero que, quando a minha temperatura chegue num determinado grau, ele ligue um ar-condicionado. E como eu não tenho um aparelho de ar-condicionado aqui, eu vou colocar um servomotor para que ele simule esse ar-condicionado, faça a vez do ar-condicionado. Vou pegar aqui um servomotor. Isso é um motor que ele gira a 180 graus. Ele vai de 0 a 180 graus. Eu vou colocar aqui só a critério didático para a gente montar um código e ver como funcionaria se a gente montasse para que quando chegasse num determinado grau a temperatura aumentasse ou diminuísse. Tem aqui o solo, né, que é o GND. Vou conectar aqui no GND. Tem aqui a minha potência e o meu sinal. A minha potência eu vou conectar aqui na minha alimentação de 5 volts. E o meu sinal é a minha porta em que ele vai emitir aquele sinal. Como nós vamos utilizar uma porta para fazer uma escrita,
E a gente sabe que as portas analógicas, ela é apenas de leitura, a gente não faz uma escrita nas portas típicas analógicas. A escrita a gente faz quando a gente precisa fazer uma escrita analógica, a gente usa as portas PWM, que a gente tem uma variação, um intervalo de valores de 0 a 255. Então, eu vou usar uma porta PWM, que é uma porta que tem um tiozinho. Então, eu vou pegar aqui a minha porta 6, que é uma porta PWM do Arduino, e vou conectar aqui no meu sinal do servomotor. Vou mudar as cores, vou deixar verde mesmo, vou só mudar as cores aqui do GND e do meu sinal de 5 volts. Feito isso, conectei o meu servomotor, eu vou implementar esse meu código. Digamos que eu estou num ambiente que eu preciso de uma refrigeração, de um ambiente que tem uns equipamentos trabalhando, e eu preciso que aquele ambiente se mantenha frio. Eu não posso deixar que aquela temperatura aumente, porque os meus equipamentos que estão dentro daquele ambiente, eles podem se danificar. Então, eu vou criar um código para que, quando o meu sensor identificar que o ambiente chegou a uma determinada temperatura, o meu servomotor ligue, que vai simular um ar-condicionado. O meu ar-condicionado ligue. Então, vamos para a criação do código. Eu vou chamar eu vou trabalhar com servomotor, então eu vou precisar chamar uma biblioteca. Então, eu vou usar o meu hashtag include, vou dizer que eu estou incluindo uma biblioteca aqui, que é a biblioteca do servo, servo.h, que é a biblioteca do servomotor. Essas bibliotecas, elas são utilizadas, digamos assim, é uma forma de facilitar. Dentro dessas bibliotecas tem todas as configurações que a gente precisa para trabalhar com servomotor. Então, é uma forma prática de utilizar os componentes. Tem biblioteca de servomotor, tem a biblioteca do display, tem alguns equipamentos alguns componentes que eles possuem as bibliotecas justamente para facilitar a programação e a configuração. Então, já chamei aqui a minha biblioteca, eu vou criar aqui um objeto para que eu possa trabalhar dentro dessa biblioteca. Eu vou dizer que dentro da minha biblioteca servo vai ter um objeto, vou colocar mservo, para significar que é o motor servo. Dentro dessa biblioteca eu vou ter esse objeto. Então, toda vez que eu chamar esse objeto, ele vai lá dentro da biblioteca do servomotor e pegar, digamos, a função, pegar a configuração que eu preciso para executar dentro do meu código. De uma forma ampla, é basicamente isso. Pronto, já chamei a minha biblioteca, já criei o meu objeto para trabalhar dentro dessa biblioteca. Eu vou fazer o quê? Eu vou aqui definir. Eu vou definir a porta que o meu servomotor está conectado. Então, deixa eu colocar aqui. Vou nomear de servo mesmo. E vou dizer qual é a porta que ele está conectado. Ele está numa porta digital 6. Pronto. Já fiz a minha declaração, já chamei minha biblioteca, já criei um objeto, já defini qual a porta que o meu servo está conectado. Agora eu vou continuar nas configurações. Aqui eu vou chamar o meu objeto que eu criei, o mservo.
ponto attach. O que é esse attach? Esse attach é uma configuração para dizer que o meu objeto, ele tá, como é que se diz? Ele tá anexado. E ele vai estar anexado aonde? Ele vai estar anexado no meu pino 6, que é o meu servo. Então, vou colocar aqui o nome do servo que eu declarei aqui em cima. Já fiz a minha declaração, já configurei. Agora, eu vou partir para as instruções do meu código. Já configurado, eu vou criar uma condição para que o meu ar-condicionado ligue. Digamos, quando o meu valor da temperatura tiver maior que 23 graus, eu quero que o meu ar-condicionado ligue. Então, aqui eu vou criar minha condição. Eu vou colocar if, que é se, abro parêntese, se o meu valor, que é o valor que o sensor está lendo, ele for maior que 23 graus, eu quero que abro chaves e fecho chaves, porque a minha instrução ela tem que estar dentro das chaves, que é para o código identificar que a minha instrução ela vai acontecer se essa condição aqui for verdadeira. Então, eu quero que, se o meu valor for maior que 23, eu quero que o meu servo, meu objeto, que é o mservo, eu quero que ele escreva um valor. Eu vou pedir, ele faz o giro de 0 a 180 graus. Então, eu vou colocar para ele fazer um giro de 90 graus, só para a gente poder observar a movimentação, certo? Vou fazer aqui uma simulação, conferir, deu um erro aqui, vou observar qual foi o erro. Aqui o meu erro foi na linha, antes da linha 13. Então, o que foi que aconteceu? Eu declarei que o nome do meu objeto era mserve, com M maiúsculo, e servo minúsculo. E aqui eu fiz ao contrário. Eu coloquei o M minúsculo e o servo maiúsculo. Então, vou corrigir aqui. Foi uma escrita, um erro de escrita. E vou continuar a minha simulação. Ok, tudo certo. Vou observar aqui meu monitor. Tá em 24 graus. E vou olhar se o meu servo motor aconteceu alguma coisa. E realmente aconteceu. Ele gira de 0 a 180 graus. Então, ele foi para 90 graus aqui. Eu vou clicar aqui só para vocês observarem. Mudou aqui, mas não mudou o servo motor. Por quê? Porque eu só configurei para que ele fizesse esse giro, no caso, simulasse ligando um aparelho, se ele chegasse em uma temperatura maior que 23 graus. Agora, eu vou fazer a programação para quando a temperatura for menor, ele pare de funcionar, digamos assim, ele volte para o zero, que é significando como se o ar-condicionado fosse desligado. Vou vir aqui na minha condição, eu fiz um se, o if, né, que significa se o meu valor for maior que 23, eu quero que o meu servo motor escreva 90. Que ele vai fazer o giro a 90 graus. Se não, else, se essa condição não for atendida, eu quero que o meu servo, mservo, que é o nome do objeto, né, que eu declarei, write, escreva 0, que é como se eu estivesse desligando. Vamos observar aqui, eu vou puxar
Vou puxar aqui para que a gente possa observar os valores no monitor e a movimentação do servomotor. Digamos que eu estou aqui, liguei o meu ambiente, você vê que aqui está aparecendo 24 graus. Se eu clicar aqui, o meu sensor também está aparecendo 24 graus. E minha instrução era que, se o valor da temperatura fosse maior que 23, o meu servomotor ia girar a 90 graus, né? Como é 24 está atendendo a condição. Ele está maior que 23, então ele deveria ligar. Ok, está obedecendo. Vou diminuir aqui a temperatura. Está aqui menos 6 graus. Foi para menos 6 graus, não está mais atendendo essa condição. Menos 6 não é um valor maior que 23, então o meu servomotor vai para zero, que significa que o meu ar-condicionado está sendo desligado. Eu vou fazer mais uma demonstração. Digamos aqui que a minha temperatura foi para 92 graus, o meu servomotor girou para 90 graus, quer dizer que ele ligou o ar-condicionado. Quando a temperatura diminuiu, o meu ar-condicionado foi desligado. Esse é um exemplo, né, de utilização do sensor de temperatura. E como a gente não tem a disponibilidade de um ventilador ou um ar-condicionado aqui, eu estou usando o servomotor para simular esse aparelho que a gente usaria na vida real. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, é só me procurar, me chamar que eu estou à disposição. E bons estudos e até o próximo vídeo.